Não há como você ficar sem o da coisa, sem chegar ao centro da questão, né? Porque aquilo de que você precisa agora é o quê? Jornalismo sem partido. É jornalismo que é isento em face das paixões políticas, mas que não é isento de jeito nenhum diante de uma questão. Fato. Nós somos partidários dos fatos. Por isso, costumamos dizer aqui, um termo que eu cravei já há algum tempo, né? Existe a fake news, que é uma coisa grave, asquerosa. Existe uma indústria hoje da fake news. De todos os lados, enfim. Mas tão grave quanto a fake news é a fake opinion, né? Que é a opinião falsa. Qual é a opinião falsa? A opinião falsa é aquela que se dá a partir de um dado falso, de um elemento falso. Lembram-se um tempo que certos idiotas andavam dizendo por aí: ah, não, esse negócio aí da Covid-19, isso não vai ser nada, daqui a 3 semanas, 4 semanas acabou, porque tem o ciclo do vírus e não vai morrer gente mais do que uma gripezinha já matou. O Brasil passa de 1 milhão de pessoas que foram infectadas, segundo colocado entre os mortos, primeiro colocado entre os registros diários de mortos, e se não tomar cuidado, vai acabar ainda passando, num prazo não muito distante, os Estados Unidos, alcançando então o primeiro lugar no pódio. Por quê? Porque muita gente deu a sua fake opinion sobre a doença. Falou besteira sobre a doença, falou besteira sobre infectologia, opinou errado, né? Isso fez com que as pessoas não se mobilizassem adequadamente. A seu tempo, né, creio que essas pessoas haverão de pagar. No tribunal da história, com absoluta certeza, pagarão. Mas eu estou entre aqueles que acham que outros crimes foram cometidos aí, inclusive crimes contra a humanidade, dos quais deve se ocupar o Tribunal Penal Internacional. Ou fazemos a escolha pela civilidade, sim, já é um clichê, mas é assim mesmo, ou faremos a escolha e fazemos a escolha pela civilidade, ou a gente escolhe o caminho da barbárie. Eu escolho o caminho da civilidade, com todas as divergências que possa haver, né? Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Frunha. Boa noite, Reinaldo. Então, eu já tô hoje, você sabe que eu fiquei 2 horas num debate já hoje, né? É pela mesmo? internet. Tava. Sim, com o ex-ministro do Supremo Aires Brito, né? Por alguma razão as pessoas acham que quando um jurista fala, um bom jornalista para falar com ele sou eu. Quer saber de uma coisa, Fábio Cuba? Eu concordo com essas pessoas que acham isso. Tudo É bem. verdade, né? Porque eu estudo bastante isso. E também com o Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, né? Foi um debate interessante porque, civilizadamente, obviamente houve divergência, mas também houve convergência, especialmente sobre o papel das Forças Armadas, né, no Brasil, que obviamente não é ficar dando pinta por aí, né, para ficar, sei lá, que tá, vamos dar um golpezinho aqui, vou dar golpe, não tenho nada para fazer. Ô Fábio Cuba, não tem nada para fazer, vou botar tanque na rua, tô com preguiça, vou botar tanque na rua. Não é assim, não é assim que funciona, né? Olha aqui, eu ontem dediquei boa parte do tempo, nós já vamos entrar, né, na questão aí, né, a saber, porque o Fabrício Queiroz teve a prisão preventiva decretada. Preventiva quer dizer, ela é uma prisão cautelar, é uma prisão que se dá antes da condenação e, portanto, é preciso haver motivos fortes para que você prenda alguém antes da condenação. No caso do Fabrício, nem denunciado ele foi ainda, nem réu ele é ainda, né? Existem as imputações aí, nem imputação tecnicamente,
Os crimes aconteceram e agora o que se está apurando é se de fato existe indício suficiente de autoria para que ele venha a ser denunciado. Uma vez denunciado, a denúncia aceita, ele vira réu. Quando é que se prende alguém antes da hora que eu digo, antes da condenação, nesses casos? As pessoas são presas antes da condenação nesses casos quando certas circunstâncias estão dadas. Justamente o artigo 312 do Código de Processo Penal. E não será fácil ao advogado Paulo Emílio Catapreta, advogado do Fabrício Queiroz, né? Não será fácil reverter esse decreto de prisão preventiva. Bom advogado que é, ele já buscou um outro caminho, ele já buscou um atalho. Ele poderia simplesmente ter entrado com um pedido de habeas corpus para o seu cliente, dizendo: não estão dadas as razões para a prisão preventiva. Certo? Não estão dadas. Então peço que se reavalie, porque a prisão preventiva tem circunstâncias estabelecidas no Código e o meu cliente não se encaixa nessas circunstâncias. Não foi isso que ele fez. Ele, na verdade, entrou com um pedido de habeas corpus, digamos, humanitário. Ele está dizendo: meu cliente está doente e eu estou pedindo prisão domiciliar para ele, cada doença dele. Acredito que o advogado, bom que é, olhou o despacho do juiz, que eu li detidamente ontem, fiz uma síntese hoje no meu blog, hoje de manhã, no meu comentário de manhã aqui na Band News FM, porque as circunstâncias da prisão preventiva estão todas ali. Todas. Bastaria uma de 4. Mas há 3. Então, de novo, nós vamos relembrar o que já dissemos aqui ontem. A prisão preventiva se dá para assegurar a ordem pública, e isto quer dizer a pessoa, depois que passou a ser oficialmente investigada, continua a cometer crime. Ou mesmo antes de ser oficialmente investigada, quer dizer, descobre-se um crime anterior e ela continua a cometer crime. Garantia da ordem econômica, crimes aí específicos na área econômica. Para garantir a instrução criminal, isto é, preservar provas para que testemunhas não sejam molestadas. E para garantir a aplicação da lei penal, isto é, a risco de fuga. Tudo isso essas 4 coisas estão condicionadas ao seguinte. São 2 as condições. O crime ter existido e o crime existiu. Porque, de fato, a rachadinha houve. Então, o crime existiu. E haver indício suficiente de autoria. Indício. Não quer dizer nem prova, mas... Então, prova de que o crime aconteceu. Está provado. Indício de autoria. Olha, há sinais aqui bastante contundentes de que a pessoa está envolvida neste crime. Então, vamos lá. O crime aconteceu. Há sinais bastante evidentes de que o Queiroz é autor de crimes. Aliás, na sua confissão, ele disse: sim, eu peguei uma parcela do dinheiro dos funcionários do gabinete do Flávio, mas com eles contratei pessoas informalmente para trabalhar. Né? As pessoas dizem coisas. Aí, você acredita, você acha verossímil, é sustentável? Todos os outros eventos que a gente sabe depois justificam aquilo? Nós vamos ver. Fabrício está cometendo crime agora?
ou depois que o escândalo veio à luz, né, logo depois do segundo turno, Fabrício fez coisas indicando que ele pode estar cometendo crime? Sim. Sim. Por exemplo, prometer resolver uma pendenga lá entre milicianos. Olha que coisa bonita. Ele recebe uma mensagem da própria mulher e ele diz que sim, ele pode resolver lá uma questão entre milicianos. Eu, por exemplo, se quiser resolver uma questão lá envolvendo milicianos, não tem como. A razão é simples, Fábio Cuba. Eu não tenho contato com milicianos. Sim. Além de não ter contato com miliciano, eu não tenho autoridade sobre milicianos. Porque só pode resolver uma questão entre milicianos e está ali, está gravado, está demonstrado, quem tem intimidade e quem tem uma relação de autoridade. Crime. Explícito, na veia. Pode estar criando dificuldades para a instrução criminal, mexendo com provas e testemunhas. Uma das pessoas acusadas de ser funcionário fantasma foi orientada a fazer uma assinatura retroativa do ponto na Assembleia Legislativa. E orientada por quem? Por Fabrício Queiroz. Depois que o escândalo já estava claro, depois que ele já não era mais funcionário, indicando que ele tinha interferência ainda no processo e tinha como mexer ali com as pessoas. Alteração de prova e mobilização de testemunha, orientando uma outra testemunha a não depor. Então, garantia da ordem pública. Vamos lá. O crime existiu, há indícios suficientes de que o Fabrício participou. Ele exibe elementos indicando que está cometendo crime. Ele está mexendo com a instrução criminal, provas e testemunhas. E articulações várias, conversas várias, inclusive da mulher de Fabrício com a mãe do Adriano Magalhães, outro miliciano, aquele que morreu, que também repassou dinheiro para a conta do Fabrício, apontando para um risco razoável de que uma fuga pudesse estar sendo planejada. Risco de não cumprimento da lei penal. Como o senhor Paulo Emílio Catapreta não é besta nem nada, ele não entrou simplesmente com habeas corpus. Solta meu cliente aí porque as razões para a prisão preventiva não estão dadas. Ele falou, meu cliente está com câncer e ele precisa ter tratamento especial. Esse chapéu aqui entorta. Ele precisa ter tratamento especial. Portanto, ele pede prisão domiciliar. Portanto, ele reconhece, na prática, haver elementos para a prisão preventiva. Entenderam? Então, aqueles que estão dizendo que o juiz exagerou, como se vê, não exagerou. A própria defesa acabou reconhecendo. Ainda ontem o advogado disse, não li direito. Ao ler direito, eu li direito. E é de arrepiar o cabelo mesmo. Eu agora que estou cabeludo, tenho que fazer um rabinho aqui para não me expor ao coronavírus. É de arrepiar o cabelo. Né? E aí, todas essas coisas admitidas, aí temos que pôr uma equação maior, com toda a tranquilidade do mundo. Homiciado
né? Numa casa que pertence ao Frederic Vassef. Aí hoje foi uma questão o dia inteiro, é advogado do Bolsonaro ou não é advogado do Bolsonaro? O próprio Vassef ficou nervoso, falou, claro que eu sou, desde 2014. Que alguns bolsonaristas entraram, não é advogado do Bolsonaro, é advogado do Flávio. Não, do Bolsonaro também. Escondido. Não estava escondido porque não havia nenhum mandado, não havia decretação de prisão contra ele. O fato é, ele não foi depor e ninguém sabia onde ele estava. O seu Vassef concedeu entrevistas dizendo não tem ideia de onde ele está. E, obviamente, a mulher do Fabrício atuou em conjunto ali com o Fabrício. Então, atenção. Nós vamos falar aqui de alguns horrores das contas do Flávio, de alguns milagres. O Flávio faz milagres com contas. Uma inveja. Inveja, viu? Inveja porque tem uma hora ali que baixou aquilo que no teatro se chama Deus Ex Machina, né? Baixou Deus ali, deu dinheiro, apareceu o dinheiro. Pum! Aqui em casa não aparece, Fábio Cuba. Só aparece Deus que gasta. Que nem costuma ser Deus, costuma ser o mesmo. Né? Antigamente. Tem lambança de todo lado. Só que isso ainda vai ser julgado lá adiante. Não está sendo preso por isso. Que fique claro isso. No geral, tem tanta gente fazendo gritaria, inclusive na imprensa, opinando com os cotovelos. Isso durante a Lava Jato foi muito comum. Mas fulano cometeu crime. Não, ele não está sendo acusado, ele não está sendo preso pelo crime. Isso vai ser depois do julgamento. Se for condenado. E está sendo preso porque cometeu crime novo além do crime original. Provável crime novo além do crime original. O contato com as milícias. Interferência na investigação. Risco de fuga. Tudo isso devidamente caracterizado depois que estava claro que a investigação estava sendo feita. Telefonemas dados, inclusive, lá de Atibaia. Tem um telefonema dele lá de Atibaia com um interlocutor qualquer, falando de uns 500 cargos que estão à disposição de uns 20 continho ali, na expressão dele, uns 20 conto, que pra gente ia fazer bem pra Carvalho. Assim, desmesuradamente. De sorte que a própria mulher diz, você parece esses bandidos presos que de dentro da cadeia ficam tentando controlar tudo. Bela imagem usada. Uma imagem que, se Deus quiser, minha mulher nunca vai usar para mim, nunca teve chance de usar, porque não caberia. Então, vai ser muito difícil para o Paulo Emílio Catapreta, que também era advogado do Adriano Magalhães, o miliciano, que trabalhou, mãe e mulher trabalharam no escritório do Flávio, vai ser muito difícil tirar o rapaz da cadeia contestando as razões da prisão. E ele não fez isso, porque não é besta nem nada. Ele foi pelo lado da saúde. Preso ele não pode ter o devido tratamento. E aí cumpre a justiça verificar. De toda sorte, ele está pedindo prisão domiciliar. Ele não está pedindo que se suspenda a prisão preventiva. Tá claro? Num sinal de que o juiz, então, a juízo da própria defesa, tinha razões objetivas para pedir a prisão. E, obviamente, em nome das instituições brasileiras, eu lamento que um presidente da República faça uma live em que reclame da prisão de um criminoso confesso. Porque, atenção, esse senhor é criminoso confesso.
recolher o dinheiro dos servidores, como ele admitiu fazer, e isso ele admitiu. Ele disse que a finalidade era outra, não era passar por Flávio. Mas o simples recolhimento do dinheiro, ainda que para contratar funcionários informais, como ele disse, isto por si já é crime. Ali, na exposição de motivos do juiz, a evidência da intimidade do senhor Fabrício com as milícias. Seja afirmando, eu vou conversar com eles, seja na relação da sua mulher com a mãe do miliciano, para organizar as coisas, não está muito claro o que, seja na doação de dinheiro, transferência de dinheiro do Adriano para a conta do Fabrício. A relação com a milícia, que hoje é um dos principais problemas de segurança pública do Brasil. Pessoas de altíssima periculosidade, que põem as instituições em risco. E nós temos de ver um presidente da República que não é autônomo o suficiente para chegar na sua live e dizer com todas as letras o seguinte: eu realmente não tenho nada com isso, e se este senhor cometeu os crimes, que pague só. Mas não. Em vez disso, há ali uma tentativa de passar pano, né, para Fabrício Queiroz. E nesses casos, quem tem amizade tem medo. Né? Porque a partir de agora sempre rondará, para lembrar uma expressão antiga, como um espectro, como um fantasma, sempre rondará a vida de Bolsonaro a possibilidade de que Fabrício Queiroz ou alguém de sua família, a depender das implicações, faça uma delação premiada. E, infelizmente, o país fica agora refém disso, e refém disso, o presidente dessa questão se torna refém de uma outra, do fundão do Centrão. Porque, evidentemente, isso fragiliza a posição de Jair Bolsonaro. Apoiar Jair Bolsonaro se torna mais caro. Claro. Você apoiar um presidente cuja defesa é fácil, é barato. Você apoiar um presidente cuja defesa é difícil, fica caro. Para comprar esse apoio, aqueles patriotas que a tanto se entregarão, elevarão o preço, que será pago com dinheiro público. É preciso que isso fique claro. Né? Com cargos. De sorte que se fará então, finalmente se vai construir uma base de governo da pior maneira possível pelos piores motivos. Porque o governo encerra seu ciclo. Agora, e a partir de agora, é um governo que existe para tentar se livrar da acusação de impeachment. E pronto. E a sua agenda será a agenda que o Centrão conseguir aprovar. Centrão este, presta atenção para a disfuncionalidade, que não terá a maioria para aprovar projetos ou emendas constitucionais, que não terá, mas só terá um número suficiente para que o presidente não seja denunciado por processo de impeachment, desde que a situação, claro, não se degenere. Né? Então o presidente precisa ter 172 deputados. Com alguma margem ali, porque tem alguns malucos que nem tem direito, estão votando, tem uns 200. E pronto. E se mantém e se arrasta no poder.
Né? De tudo isso, por incrível que pareça, resta uma questão algo positiva. Essa conversa mole de golpe, de forças armadas, de ameaça, isso tudo cai no ridículo. Vocês imaginem que até outro dia era uma ameaça para cá, uma ameaça para lá, né? No dia da posse do novo ministro das Comunicações, Bolsonaro nos ameaçou com golpe 3 vezes. De manhã, quando saiu do palácio. Ah, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Depois, durante a posse, são as instituições que mandam, é o povo que manda nas instituições, não as instituições no povo, que é gravíssimo. E na volta ao palácio à noite, com a conversa da emboscada. Ameaça. Fabrício preso, com tudo que está lá no despacho do juiz, cabe a pergunta, né? Será que as Forças Armadas apoiariam um autogolpe para preservar os interesses de Fabrício Queiroz, o homem influente junto às milícias? As nossas Forças Armadas se tornaram caudatárias de milicianos? Será que tem general que topa essa? Então que as coisas sigam seu curso, que o judiciário seja livre para fazer o seu trabalho, que o Ministério Público seja livre para fazer o seu trabalho e que triunfem as regras do Estado de Direito e da democracia. Né? Vejam vocês, eu não estou dizendo que tudo tem um lado bom. Não. Tem coisa que só tem lado ruim. Né? Isso tudo é muito ruim para o Brasil. Mas o que eu estou dizendo é que se desnudou uma evidência de que não se pode evocar forças estáveis que servem o Estado brasileiro para tentar proteger criminosos. Né? Sob o pretexto de dizer que o Supremo, que o Judiciário está se desbordando daquelas que são as suas funções. Isto não cola mais. Acabou esse negócio. Como disse o presidente, acabou pombas. Não foi isso, não foi de pomba que ele falou. Então convém, se quiser tentar salvar o mandato, convém se comportar dentro das regras do jogo e aquilo que foi feito até aqui que seja submetido ao império da lei. É assim que será. Chega de ameaça. É preciso governar o Brasil fazendo o que tiver alcance para tirá-lo da crise. Porque, acreditem, circunstâncias mais difíceis ainda virão por aí. Né? E é preciso ter calma, serenidade. A Constituição é o nosso norte. Né? Todos estamos submetidos a ela. Ela está, inclusive, acima de Deus na vida civil. Porque, como lembrei ontem, no preâmbulo da Constituição, já consta que ela está sob o signo de Deus. Então, estando com a Constituição, também estamos com Deus. Qualquer coisa fora disso, ô Fábio Cuba ou Bob Furuia, é tentação do capeta, do capiroto,
do caramulhão e nós vamos nos afastar dessas tentações. Em nome da democracia.